Imagine a situação. Você tem que provar num tribunal de justiça, usando apenas a evidência do seu dia a dia, como você tem realmente fé. Quais seriam as suas provas? O que você faz de segunda a sábado que serve como testemunha a favor da sua espiritualidade ou do seu estilo de vida? Acabaria condenando você por falta de provas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Gotas de Esperança, um programa da Igreja Batista Missionária do Maracanã. E hoje, na nossa quinta aula, vamos estar falando sobre Tiago capítulo 2, dos versos de 14 a 26. E eu fiz essa introdução porque é como se fosse um CSI, né? É o verdadeiro teste de DNA da nossa fé. Nos blocos anteriores, nós vimos quanto o favoritismo e a discriminação rompem a lei do reino de Deus. Agora, Tiago vai direto na jugular daquela hipocrisia religiosa. Ele faz uma pergunta retórica que ecoa até os dias de hoje. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, essa fé pode salvá-lo? Essa pergunta dura de Tiago é um exemplo prático para mostrar a diferença entre uma fé que apenas é um conceito na cabeça e aquela fé que realmente pulsa no coração e nas mãos. Para explicar que a fé sem ação é uma mera ilusão, Tiago usa o argumento teológico e bem chocante, que lá no verso 19, ele diz assim: você crê que há um só Deus? Ótimo! Até os demônios creem nisso e tremem. Misericórdia. Pense comigo no peso dessa afirmação aos leitores daquela época e a nós hoje. Os demônios, eles têm uma teologia impecável. Eles sabem perfeitamente quem é Deus e reconhecem a soberania dele. E sabem que Jesus é filho de Deus. Mas eles têm um conhecimento intelectual, mas não têm amor, não têm obediência, não têm transformação de vida. Tiago está nos alertando: se a sua fé se resume apenas em concordar mentalmente com as verdades bíblicas, você não está fazendo nada além do que o próprio os demônios fazem. Que cruel! Que verdade que precisa ser revista por nós para equilibrar o jogo e nos mostrar o que é uma fé viva. Ele traz dois personagens históricos completamente opostos na cultura judaica. Ele traz de um lado Abraão e do outro lado Raabe. Abraão era o patriarca respeitado, o pai da fé. Raabe era uma mulher estrangeira, uma prostituta da cidade de Jericó. Mas o que eles tinham em comum? Olha que interessante. Ambos foram justificados porque a fé que gerou neles uma ação de risco. Eles se arriscaram pela fé. Abraão obedeceu a Deus no momento mais difícil da sua vida. Sai da onde ele está. Ele leva o seu filho, um ato de fé em sacrifício. Raabe, ela arriscou a própria vida para proteger os mensageiros de Deus. Tiago, ele cruza esses dois extremos para deixar claro: não importa quem você seja, porque a fé verdadeira, essa sempre nos move e ela toma uma atitude prática.
Esse texto, ele gera muita confusão. Muitas pessoas acham que Tiago está contradizendo o que o apóstolo Paulo escreveu sobre a salvação ser apenas pela fé e não pelas obras. Vamos entender. Eles não estão brigando, Tiago e Paulo não estão brigando. Eles estão olhando para o mesmo problema, só que com ângulos diferentes. Paulo estava combatendo aquelas pessoas que achavam que podia comprar a salvação, cumprindo rituais religiosos. Tiago está combatendo o oposto, aqueles que acham que, por já estarem salvos, podiam viver a vida de qualquer jeito, sem se importar com o próximo. É o que a gente chama de universalismo. Paulo, ele fala da raiz da salvação, que é a fé. Tiago fala do fruto da salvação, que é as obras. A fé é a raiz. As obras são os frutos. Tiago resume essa dinâmica perfeitamente no versículo 23, com a metáfora biológica fortíssima. Olha o que ele diz: assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Pense comigo, faça um exercício. Pense em um cadáver. Ele tem olhos, mas não enxerga. Ele tem mão, mas não move. Ele tem pulmões, mas não há fôlego neles. Falta vida ali. Da mesma forma, um discurso religioso que não produz generosidade, que não estende a mão ao necessitado, que não muda o caráter, que não é transformado através da vida em Cristo Jesus. Essa pessoa é um cadáver teológico, é uma fé morta. Trazendo esse teste de DNA de Tiago para a nossa realidade, que os frutos dizem sobre a sua raiz. O desafio prático dessa semana é darmos sinais de vida para a nossa fé. Evidencie a sua espiritualidade. Não guarde as suas convicções apenas para as suas orações silenciosas. Deixe que a sua fé mude a forma como você consome, como você gasta o seu dinheiro, como você reage às injustiças ao seu redor. Pense nisso. Pratique em nome de Jesus o amor de fato. Se você diz que ama as pessoas, o que você vai fazer para ajudar de forma concreta, prática no dia de hoje? A fé real gera atitudes reais. Pessoas estão indo para o inferno. E o que você como sal e luz, o que você tem feito, o que você tem gerado, que fruto eu e você estamos gerando para a transformação desse mundo? Será que a nossa fé é morta? Ou será que pelos frutos nós demonstramos quem verdadeiramente nós somos? A fé nos salva, mas as obras provam que a nossa fé é verdadeira. Muito obrigado por acompanhar mais esse episódio do programa Gotas de Esperança. No próximo capítulo daremos um salto para o capítulo 3, nosso próximo episódio, para tratar de um incêndio que muito de nós causamos todos os dias. O poder e o perigo destrutivo das nossas palavras. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, isso ajuda no engajamento, mais pessoas se achegam, o conteúdo, o algoritmo entende que isso é relevante, mais pessoas serão alcançadas. É colocar a fé em prática, a fé crendo que essas palavras poderão abençoar muitas pessoas. E aí eu deixo uma perguntinha para você. Se a sua fé deixasse uma pista visível hoje, no seu trabalho, na sua casa, no seu local de estudo, qual seria ela? Um grande abraço e até o próximo programa Gotas de Esperança, um programa da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Tchau, tchau.